Certinho. Então, vamos lá. Então, nós estamos encerrando hoje, nós vamos encerrar as viagens de Paulo, o grande missionário, o grande exemplo de todos nós. Nós, do curso, nós dividimos esse período das viagens, está sempre relacionado com o ato dos apóstolos, o estudo do ato dos apóstolos. É o que está contido na Bíblia. Sim, mas sempre aproveitando para dar a visão espírita, porque o que importa mesmo é o trabalho de evangelização e o trabalho e a missão de levar e apresentar Jesus a todos os desconhecidos. Então, a terceira viagem de Paulo, esta viagem aconteceu no período de 53 a 58 da nossa era, ou seja, depois do Cristo. Começa em Antioquia e termina em Jerusalém. De Antioquia, Paulo viaja para Éfeso. Então, aqui é só para se ter uma ideia do que é o mapa na época de Paulo, tá, gente? Então, assim, aqui está Éfeso. Quem, por favor, tiver com o microfone aberto, por favor, feche, porque hoje nós estamos sem a presença física da nossa companheira Silvana e nós todos outros aqui temos muitas dificuldades com a tecnologia, mas vamos lá. Então, aqui está Paulo saindo, como disse aqui, começa em Antioquia, aqui no mapa que vocês podem ver, passando por Tarso, sua cidade natal, Derbe, Listra, Icônio, a Antioquia da Pisídia, que era um outro lugar, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade. E aí vai todo esse caminho que ele faz. Corinto, vai e volta aqui até o final da sua jornada, que nós vamos ver que será em Roma. Os seus companheiros de viagem, ou seja, os companheiros de Paulo nessa terceira viagem, apoio, segurança e sustentação na difusão e implantação do cristianismo foram Timóteo e Erasto. A Timóteo, Paulo se refere em duas cartas, e Erasto nos oferece uma grande contribuição dentro da doutrina espírita, principalmente no livro dos Médiuns, tem muitas mensagens de Erasto, discípulo de Paulo. É exatamente esse companheiro da terceira viagem. Éfeso, como está marcado nessa setinha, era uma das maiores cidades do Mediterrâneo. Nela viviam perto de 500 mil pessoas. Era a capital da província romana na Ásia. Então, um pouquinho de aula de história para a gente se situar e saber a importância das cidades. E Éfeso vai ter uma importância muito grande na vida de Paulo, como nós vamos ver no encerramento dessa viagem hoje. Sua população era constituída por pessoas de bom nível aquisitivo e intelectual. Então, era uma cidade que saía um pouquinho fora daquele primitivismo, daquela zona trabalhista e ruralista. Então, era tipo como se fosse para nós aqui, como se fosse um Alphaville daquela época, só que representava uma cidade, onde o pessoal tinha todo um poder aquisitivo maior, era um pessoal mais instruído, os habitantes de Éfeso, até porque concentrava ali grande parte do Império Romano nas suas viagens. Éfeso, nessa época, era a maior cidade da Ásia, da Ásia Menor, e a capital da província. Devido à sua posição central, era um ponto de encontro comum de várias personagens e classes de homens. Por ser uma cidade, como vocês estão vendo na foto, portuária, como ser uma cidade de transição em trânsito, então o fluxo de pessoas de várias nações era muito grande. Então havia uma miscelânea, havia ali uma integração de muitos credos, raças, línguas, culturas, mas a cidade se mantinha dentro
daquele nível, não se deixava ali o nível intelectual, sempre preocupados eles com as coisas da matéria. Era uma cidade controlada por Roma, mas que oferecia liberdade para os seus habitantes, tanto judeus como não judeus. A maior parte dos habitantes prestava culto a uma deusa, que era chamada por dois nomes diferentes. O Império Romano tinha lá os seus deuses, os deuses romanos. Depois das conquistas, sempre foram, e devido à grande parte da cultura grega, o grego era a língua comum, era a língua da intelectualidade. Então, a cultura grega e os deuses gregos também muito contribuíram para o desenvolvimento de todas essas cidades. E como não podia de ser, Éfeso, então a maior parte dos habitantes prestavam culto a essa deusa, que era conhecida aqui por dois nomes, Artemis ou Diana. Vocês também vão encontrar Artemisa, tá? É a mesma coisa. Encontramos os dois nomes sendo usados na literatura, ambas se referindo à mesma deusa. Às vezes, por causa da latinização da cultura, da grafia, das traduções. Mas Artemis é o nome mais comum. Mas o Império Romano sempre a cultuou muito mais com o nome de Diana, e era muito venerada lá na cidade. Era como se fosse o santuário de Aparecida à época para esse povo. Paulo não perdia qualquer oportunidade que tivesse para falar às pessoas. Nessa passagem, ele encontra um grupo pequeno de apenas 12 cristãos que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, Paulo, desde o momento da sua conversão, desde o momento em que ele fundou as comunidades, ele sentia a necessidade que as pessoas tinham de Deus, do Evangelho e dos ensinamentos. Então, ele aproveitava todas as oportunidades, onde quer que ele estivesse, não se preocupando com o número de ouvintes, não se preocupando com o número de pessoas que estavam ali para ouvi-lo. Então, ele sempre falava. Lembrando, mais uma vez, que nós já explicamos a colocação do Espírito Santo. Então, como a Bíblia fala e nós estamos estudando, esses cristãos, essas pessoas que ele ali encontrou, os cristãos convertidos, não tinham ainda a ideia do que era o Espírito Santo, do que era falar em línguas, ou do que era essa orientação intuitiva que eles recebiam do alto. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja um Espírito Santo. Isso está lá no Atos dos Apóstolos, para ver como era difícil a propagação do cristianismo. As distâncias eram imensuráveis, muitas barreiras e muitos obstáculos, não só da língua, não só fisicamente de uma cidade para outra, mas principalmente devido aos inúmeros cultos politeístas que tinha na época. Então, esse versículo lá do Atos dos Apóstolos mostra bem a resposta. Nós nem ainda ouvimos que haja um, quer dizer, eles nem sabiam que havia um Espírito Santo, quanto menos que alguém lhe explicasse como funcionava. Paulo sabia adaptar o discurso no templo e a sua disposição em padecer o que fosse necessário por amor à obra. Falamos também sobre como ele dependia do Espírito Santo e da seriedade com que tratava a cultura local. Vemos também que ele não perdia nenhuma oportunidade de levar a palavra. Então, é aquilo que muitos palestrantes, oradores, escritores, dirigentes têm dificuldade. Se você tem um grupo
de 20 trabalhadores ou de 20 assistidos, a criatura, de repente, se for preciso falar para 5 ou 6, tem dificuldade, porque ela preparou, não importa se preparou um slide, uma palestra, uma aula, ou para falar sobre o livro, e às vezes quer falar para uma multidão, e nem sempre isso é possível. E às vezes você se prepara para uma conversa informal de 3 ou 4 pessoas, e aí, de repente, tem muito mais gente, você precisa transformar essa conversa, esse bate-papo, num esclarecimento, não numa aula, mas numa elucidação que possa oferecer recursos e mecanismos às pessoas. Então, Paulo, ele, quando fala que ele dependia do Espírito Santo, o quanto ele dependeu, o quanto ele foi dependente no início da sua missão das orientações de Estevão através da sua mediunidade. Porém, ele soube aproveitar todas as oportunidades que lhe foi oferecida. Ele falava, o batismo de João requeria o arrependimento, mas não a separação da sinagoga judaica. O evangelho que o cristianismo é fundamentado é na morte e na ressurreição. O batismo cristão é um símbolo significativo e expressivo dessas verdades. João, quando batizava, João Batista, que batizava todos os seus seguidores, os adeptos ali que aceitavam e ouviam seus ensinamentos, por ele não estar ali no Rio Jordão, por ele estar na natureza também, ele não requeria esse afastamento da sinagoga ali. Então, aceitavam, os judeus recebiam o batismo, mas continuavam a ter a sinagoga como referência ali da palavra de Moisés e mesmo daqueles liberais que lá estavam. Porém, quando Paulo, colocou ali o cristianismo, o Cristo que ele pregava, é fundamentado exatamente na ressurreição. Por quê? Porque é a vida depois da vida. Se Paulo falava, se João Batista falava do endireitai os vossos caminhos para receber o Salvador e o Messias, então Paulo já falava do Cristo que viria novamente. Tudo isso está muito claro, principalmente nas cartas de Paulo. Uma das maiores críticas, ou o maior problema de Paulo em relação aos seus críticos, é exatamente porque Paulo dizia que a salvação vinha pela fé. Mas é preciso, compreendendo as suas viagens, as localidades e todos esses cultos e essas tradições que ele teve que enfrentar, nós compreendemos o porquê dele ser tão dedicado ao Evangelho e aos ensinamentos do Cristo. Como esses homens eram inteiramente ignorantes, os judeus e os pagãos convertidos, tá? Como estes homens eram inteiramente ignorantes sobre as verdades fundamentais do cristianismo, supomos que eles nunca tivessem se misturado com os cristãos. O apóstolo, sem dúvida, explicou para eles sobre a eficácia da morte e ressurreição do Cristo e sobre a descida do Espírito Santo. Seria a mesma coisa que nós fôssemos em uma localidade, em uma cidade, que nunca tivesse ouvido falar da doutrina espírita. Então, nós temos ali, nós iríamos o quê? Ver o que eles sabiam, o que eles cultuavam, quais eram as suas tradições, e adaptar ao nosso ensinamento, nosso conhecimento, as necessidades daquelas criaturas, respeitando a cultura do céu, do inferno, do purgatório, de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma coisa, a Santíssima Trindade, mas cabia a ele, como cabe a nós, explicar Deus, o Pai, o Criador, Jesus, o Filho, nosso diretor angélico, e nós outros
espíritos como espírito a caminho da luz e a sua vária escala evolutiva e principalmente os mundos, a pluralidade dos mundos, as muitas moradas na casa do Pai. Então, Paulo aqui falava exatamente disso. Ele tinha que começar, é como se estivesse fazendo uma evangelização infantil. Era uma evangelização, mas infantil no sentido de que ele precisava buscar símbolos para poder ilustrar o seu ensinamento. No tempo em que ficou em Éfeso, Paulo fez muitos sinais, até mesmo a ponto de chamar a atenção de alguns dos exorcistas locais, que tentaram usar o nome de Jesus sem conhecer. Então, como ele ficava tempo na cidade, as pessoas iam ouvir, sejam na sinagoga, sejam nas praças, sejam nas casas que ofereciam a eles abrigo, ele e os seus companheiros, eles falavam do Cristo, falavam dos ensinamentos, falavam do Messias, explicavam todos os dias sobre a ressurreição do Cristo. Então, tinha, como era muito comum, tinham muitos exorcistas, porque o demônio sempre fez parte da cultura da religião. O demônio sempre esteve presente mesmo na intelectualidade de todos os locais. E essas pessoas, vendo a aceitação que Paulo tinha quando falava de Jesus, então, eles vendo que Paulo realizava milagres, para eles curas, então eles tentaram usar o nome de Jesus, assim como eles ouviam Paulo fazer. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, eles não conheciam Jesus, eles não sabiam quem era Jesus, mas conheciam Paulo, sabia do seu conhecimento, sabiam dele, doutor da lei, e o seu conhecimento da lei mosaica. E ele ensinava Jesus de uma maneira tão clara e tão objetiva que ele era reconhecido. Ele, Paulo, tinha vários admiradores. Porém, como ele sempre fez questão de dizer que Jesus era o Senhor, Jesus era o Mestre, e ele falava em nome de Jesus, então esses exorcistas afastando, porque aqui fala, tinham espíritos malignos, nós sabemos que são obsessores, também conhecido como os nossos irmãos que caminhavam nas trevas. Então eles diziam: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, porque eles não conheciam Cristo, mas reverenciavam a Paulo. Ao fazerem isso, o espírito maligno reconhece a autoridade de Jesus, mas não a deles, dos exorcistas. Com isso, eles acabam mesmo apanhando da pessoa que estava possuída e passavam vergonha. Então, é o que nós aprendemos dentro da doutrina. Como que você vai orientar um obsessor se você não pratica, se você não exerce, se você não professa aquilo que você fala? Então, os obsessores, os espíritos malignos, não são pessoas totalmente, não são espíritos ignorantes que desconhecem tudo. Então, eles sabiam que aquilo ali era só dos lábios, era da boca para fora. Então, uma criatura obsidiada, nós sabemos a força que essa criatura tem. Os efeitos físicos que Kardec foram tão importantes para Kardec na codificação, exatamente aqui. Então, os obsediados acabavam agredindo, mesmo com violência, os exorcistas, fazendo com que eles ficassem em situação vexatória perante, às vezes, os seus próprios familiares. Compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia, Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência.
vieram, então, os discípulos da Macedônia. Então, à medida que ele foi compreendendo a aceitação que a própria cidade teve, a própria população e mesmo os viajores em trânsito já chegavam com o conhecimento de Paulo, querendo saber mais sobre o Evangelho, então ele decidiu que iria passar mais tempo ali e, para isso, solicitou a presença dos seus amigos, dos seus companheiros de viagem, dos seus companheiros de evangelização. Áquila e a esposa, Prisca, né? O Paulo Estevão fala Prisca, a Bíblia fala Priscila. Áquila e a esposa tinham regressado de Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente, visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Então, Áquila e Priscila, eles já tinham estabelecido, eram conhecidos ali naquelas regiões da cidade. E eles, então, vieram de Corinto. Timóteo, Silas e Tito, Silas, inclusive, já tinha sido preso com Paulo. Timóteo e Tito, dois adolescentes discípulos de Paulo. Então, todos esses, enquanto Paulo ficou ali em Éfeso, esses andavam de cidade em cidade, por serem mais novos, por ter maior facilidade de locomoção e maior disposição, eles davam todo o apoio necessário às fundações, às comunidades, às igrejas fundadas por Paulo. Assim, vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor. Trabalhando pela vitória dos princípios do Mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Então, aquelas coisas de oferenda, aquelas coisas de sacrifício, as cartomantes, os oráculos, as adivinhações, as profetisas, como eram as pitonisas, como eram conhecidas. Então, todas essas coisas de magia, todas aquelas coisas que tinham, que eram próprias do politeísmo, dos vários deuses que eram reverenciados, os deuses gregos, os deuses romanos. Então, tudo isso Paulo foi substituindo pelo Evangelho de Jesus. Ou seja, ele foi espiritualizando os sacrifícios e as oferendas e mostrando os perigos desse vínculo com estes espíritos inferiores, ou seja, com esses costumes bárbaros ainda, muitas vezes ligados a sacrifícios até mesmo humanos. Após tanto tempo na cidade, vemos a cidade passar por um grande processo de arrependimento. Aliás, foi esse o objetivo. Vendo a aceitação, vendo que tinha recepção, os seus ensinamentos e compreendendo toda a transformação da cidade, foi por isso que Paulo decidiu permanecer lá mais tempo. E ele, então, compreendeu e passou a entender esse processo de conversão e de transformação da população de Éfeso. É interessante notar aqui que as pessoas confessavam publicamente os seus pecados. Além disso, as pessoas também traziam seus livros relacionados às artes mágicas e tinham algo que somava uma grande quantia em dinheiro para serem queimados na presença de todos. Lembremos-nos de que nós falamos agora há pouco. Éfeso era uma cidade onde os habitantes tinham um bom nível financeiro, materialmente, e também intelectual. Então, eram eles que comandavam, eram eles que mantinham os privilégios e as regalias. Só que, compreendendo a lei de causa e efeito, ação e reação, onde Paulo sempre fazia ali a analogia
com a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Então, eles confessavam os seus erros, os seus equívocos, numa espécie de confissão coletiva, numa espécie de confissão pública, ao mesmo tempo que, para demonstrar essa transformação, todos os livros. Por quê? Porque para livros daquela época era algo muito raro, somente tinha dinheiro. Então, quando eles mostram o desapego, mostram o quanto eles se transformaram, a ponto de entender que os livros não mais lhe eram interessantes. Ao fazerem isso, as pessoas estão claramente declarando que seu passado não era mais importante do que o Cristo, que o dinheiro despendido para a obtenção daqueles bens também não era tão importante. O batismo de João, como o batismo que representa o Evangelho, quando Jesus se deixa batizar, o batismo é transformação, é entendimento, é uma nova vida, é compreender que nós estamos deixando o passado, o homem velho, para que o homem novo possa se manifestar. Então, aqui, quando eles mostrando, fazendo essa confissão pública, é assumir os seus erros. Aqui eles estão se colocando iguais àqueles que abraçaram a doutrina, ou seja, se fazendo iguais. Então, ao mesmo tempo que eles mostram que todo o poder, toda a fama, que toda a autoridade que eles tinham, já não era tão importante para eles como foi receber os ensinamentos de Jesus. E abrindo mão desses bens materiais, eles estavam ali dando um grande exemplo de crescimento, mostrando àquele povo que agora sim, ali eles estavam prontos para seguir adiante, compreendendo, associando a lei de Moisés, que eles seguiram há tanto tempo, agora adaptada e explicada por Paulo, seguindo os ensinamentos de Jesus. Esse ritmo de trabalho fecundo perdurava há mais de 2 anos, quando surgiu um acontecimento de vasta repercussão entre os efésios. A cidade votava um culto especial à deusa Diana, como foi explicado lá nos primeiros slides. Então, depois de 2 anos, e como tudo que é novidade, o pessoal acabou abraçando a ideia de Paulo, acabou abraçando o evangelho de Jesus e deixou o culto à deusa Diana. E nós sabemos que existem aqueles que, além de querer manter a população na ignorância, tem sempre aqueles que se servem e que fazem uso desses deuses e do seu conhecimento para manipular as grandes massas ainda necessitadas. Pequeninas estátuas, imagens fragmentárias da divindade mitológica surgiam em todos os cantos, bem como nos adornos da população. Então, não é crítica e muito menos pejorativa. Seria a mesma coisa. Quando você se dispõe a ir até Aparecida do Norte, você vai ter que conviver com o comércio da imagem da santa, das tirinhas do braço, dos terços, porque a cidade gira em torno disso. Uma vez que você está lá, é preciso compreender aquele povo, é preciso compreender todos que estão lá. É a necessidade deles? Sim, mas o momento de despertamento espiritual não chegou. Só que aqui, a época de Paulo, a ignorância perdurava, porém, as autoridades, aqueles que detinham o poder, impunham na força bruta ali, fazendo valer a sua lei e aquilo que deviam os demais obedecer. E havia, então, estava em desuso, já não era tão cultuada, portanto, já não oferecia os rendimentos como antes. A pregação de Paulo, entretanto,
modificara as preferências do povo. Quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa. Por quê? Porque eram simplesmente um adorno, era simplesmente um talismã e que Paulo explicou que não tinha nenhum sentido e não tinha nenhum poder. Esse culto, porém, era tão lucrativo que os ourives da época, chefiados por um artífice de nome Demétrio, iniciaram veemente protesto perante as autoridades competentes. Então, da mesma forma, o espiritismo, quando começou aqui no Brasil, a igreja, sim, foi uma das suas maiores foi um dos maiores perseguidoras do espiritismo. Então, eles iam no cardeal, iam no bispo e chegavam mesmo a apelar para o Papa. Aqui, nesse caso, são autoridades. Você tem um interventor. Roma era o império conquistador, mas eles respeitavam a liberdade de culto. Demétrio era como se fosse o bispo ali da época. Então, ele tinha esse poder, era uma autoridade ali respeitável. Então, esses que viviam do culto, das imagens, da venda, do lucro que a deusa Diana ou Artemis proporcionavam, então, vendo minguar os seus recursos, foram a ele fazer a reclamação. Demétrio movimentou-se. Os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores que começaram a espalhar boato entre os mais crédulos. Irritaram-se os ânimos. Ao entardecer, grande massa popular postou-se na vasta praça em atitude expectante. A noite fechou e a multidão crescia como sempre. Agitadores são todos aqueles que ficam ali incentivando a discórdia, o atrito, a discussão, fomentando a revolta. Eles estão recebendo. Então, eles recebiam ali, eles eram pagos para repetir aquilo que as autoridades queriam, aquilo que os ourives lhes pediram. Como eles eram, muitos deles eram empregados, muitos deles eram serviçais, e os demais, sim, era uma oportunidade, então, de ali arrecadar ou ganhar algum dinheiro. Então, foram lá eles fomentar a revolta e criar essa grande discussão em torno dos ensinamentos de Paulo. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourives acreditaram que o apóstolo lá estivesse. Com imprecações e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa gritaria. Mas somente Gaio e Aristarco ali se encontravam, e ambos foram presos. Ambos pessoas, autoridades de um cargo menor, de um cargo inferior, sacerdotes dos templos, e que foram convertidos. Ali, nas conversas com Paulo, aceitaram o evangelho e acabaram professando e ajudando na implantação do evangelho. Como Paulo não estava, eles pegaram Aristarco e Gaio e ambos acabaram sendo presos ali dentro da revolta do levante popular inflado e inflamado pelos ourives por causa da situação financeira. Verificando a ausência de Paulo, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Prisca. Por quê? Porque Paulo já vivia com eles. Prisca e Áquila também eram tecelões, e eles ali fiavam as redes, os tapetes, para de onde eles tiravam o seu sustento. E uma vez que essa turba furiosa não encontrou Paulo no templo e nem na praça, então, como era conhecido, 2 anos que lá estava, sabiam onde era a tenda que eles ficavam. Então, para lá eles se encaminharam depois de prenderem Gaio e Aristarco. Paulo, no entanto,
lá também não estava. A oficina singela do casal cristão foi desmantelada a golpes impiedosos. Por fim, o casal foi preso sob os apupos da turba exacerbada. Ou seja, Paulo, orientado mediunicamente, espiritualmente por Cristo, por Estevão, afastou. Ele não estava. Mas, mais uma vez, ele não estava, então Prisca e Áquila acabaram ali vendo a tenda ser destruída, todos os seus instrumentos, todas as suas ferramentas, além de confiscada, eles ainda acabaram sendo presos e torturados, todos eles. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi, em companhia de João, observar os destroços da tenda de Áquila. Tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa dos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu com os olhos mareados de lágrimas. Então, a essa altura, ele então já sabia que Gaio Aristarco estava preso, vendo toda a destruição da moradia, do fruto do trabalho, do instrumento de onde todos tiravam o sustento. Então, vendo tudo isso que aconteceu, quando ele fala o filho de Zebedeu, João, o irmão de Tiago. Então, quando ele vê tudo isso, ele conversa então com João, dizendo da situação difícil por que eles estão passando. Difícil no sentido de aceitação. Então ele diz a João: Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta, desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles eu devia sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim, não julgo razoável que sofram por minha causa. A causa é do Cristo, respondeu João com acerto. Paulo aqui está se referindo, logo depois que o Cristo o convida à estrada de Damasco, quando ele retorna e é rechaçado pelos seus familiares e amigos, o próprio Pedro o orienta a afastar-se de Jerusalém para não ser morto. Então ele vai para o deserto, onde ele passa 4 anos. É no deserto que ele conhece Áquila e Prisca. Eles têm uma tenda que funciona como uma estalagem, como uma paragem dos viajantes. Então, e ali Paulo conta para eles a história, eles sabem de Saulo, mas não fazem uma ligação. Então, Paulo convive com eles lá os 4 anos, mas sem dizer que ele é Saulo, porque Saulo causava um impacto e um terror, o próprio nome. Mas Paulo é grato, porque depois, quando ele revela, quando eles ficam sabendo que Paulo é o Saulo, o perseguidor, eles não conviveram com Saulo. Eles já conheceram o Paulo transformado, o Paulo convertido. Então, por isso que ele fala, a gratidão, o reconhecimento do que eles fizeram por ele. Então, ele fala, não é justo, porque ele sabia que a tenda foi destruída, eles apanharam e tudo que foram presos era por causa de Paulo, e não que eles tivessem motivo, razão ou circunstância. E João, então, bem como era próprio do Espírito, João, ele responde, esta é a causa do Cristo, ou seja, todos nós estamos sujeitos a essa turbulência. Todos nós que trabalhamos pelo Evangelho estamos nas tempestades que nós hoje enfrentamos. Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Uma, dou-lhe 2. Sem dúvidas. Então, vamos embora. Então, vamos adiante. Fala, Polaca, você vai falar? Não, sem dúvida.
Paulo demorou-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolveu deixar Jônia dentro do menor prazo possível. Estava, porém, profundamente abatido. Então, não é que ele foi convencido por João, ele aceitou ali e movimentou. O fato de ser cidadão romano, o fato das autoridades, grande parte delas, terem se convertidos por causa da dialética, por causa do poder intelectual que Paulo tinha, então Paulo movimentou nesse sentido da intervenção dessas autoridades que aceitaram o Cristo em prol dos prisioneiros. Mas isso o deixou ainda mais abatido. Isso ainda deixou com mais vontade de deixar Éfaso e seguir a sua jornada. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo de suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se para Troade, onde se demorou alguns dias edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. Não só o físico combalido, não só a perseguição humana ou material encarnada, mas também os obsessores, os perseguidores desencarnados. É preciso lembrar que ele estava dentro de uma luta reparadora, e nem todos aqueles que desencarnaram por suas mãos ou por suas ordens aceitavam prontamente. Então, isso também minava o seu físico, minava a sua energia. Ou seja, cada vez mais ele ia ficando debilitado. E a movimentação dessas viagens, mais uma vez, essas viagens, todas elas eram a pé. Eles não tinham lá cavalos, camelos, carruagem. Vez ou outra, às vezes aparecia uma carona, mas era de uma caravana que estava seguindo, às vezes, na mesma direção. Mas isso era muito mais exceção do que regra. Experimentava no íntimo uma profunda desolação, que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipos, deliberou então procurar ali um abrigo, ansioso de repousar por alguns momentos. Então, é inclusive daqui que é o considerado a primeira escrita, o primeiro texto do Novo Testamento, é exatamente a carta aos Filipenses, porque eles encontraram, Paulo encontra o abrigo e procura esses amigos num momento em que ele já está consciente e ciente do que vai acontecer. Então, ele vai passando por todas essas cidades como se fosse uma despedida, como se fosse uma última oportunidade de rever aqueles amigos e tudo aquilo que ele fundou. Então, vendo como ele estava a caminho, fugindo dos perseguidores, ele lembra de Filipos e resolve ali, então, restabelecer a sua energia, recuperar um pouco do seu físico, restabelecendo a sua saúde para continuar a sua caminhada. Uma agradável surpresa ali o esperava, em Filipos. Lucas encontrava-se acidentalmente ali, na cidade, e foi abraçá-lo. Avistando o amigo, o médico alarmou-se. Paulo explicou que estava doente, que muito sofrera nas últimas pregações em Éfeso. Sim, Lucas tinha o seu trabalho. Lucas, o evangelista. Lucas, o amigo de Paulo, aquele a quem Paulo convidou, que foi com ele na primeira, que foi com ele na segunda viagem.
Então, mas eles não estavam sempre juntos, porque Lucas tinha os seus afazeres, tinha as suas obrigações. Então, esse encontro em Filipos, para nós que estamos lendo, pode parecer fortuito, mas todos nós entendemos. Quando lemos Paulo e Estevão, vemos ali a mão do Cristo, indicando o amigo, o médico dos homens, para cuidar do físico debilitado, uma vez que espiritualmente era o contrário. Era Paulo quem sustentava Lucas. Mas ele ficou muito feliz. E aí, explicando para Lucas a causa da sua insônia, de toda a sua fraqueza, e que ele sentia minguar, ele sentia que a cada dia diminuía aí o seu físico, a sua tenacidade. Que estava sozinho em Filipos, depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Aqui nós vemos como Paulo pensa adiante, como Paulo vê o futuro. Ele resolve descansar em Filipos, mas ele não convida e não leva os amigos, Timóteo, Tito, ele não leva essas criaturas. Ele os envia sempre uma cidade à frente, para preparar, porque ali eles vão se inteirando das dificuldades, eles vão ali se informando das circunstâncias em que se encontram essas comunidades, para que quando Paulo lá chegasse, ele então tomando ciência das dificuldades, dos atritos que se encontravam, mas já estava com um parecer. Então ficava mais fácil ali para ele procurar a solução. E é isso que ele explica a Lucas neste reencontro. Ele estava sozinho porque ele próprio havia pedido que os amigos o esperassem em Corinto. Surpreendido, Lucas ouviu silencioso e perguntou: quando partirás para Corinto? Pretendo ficar aqui 2 semanas. Terei de partir para o Ocidente. Muito bem, respondeu Lucas. Vou ultimar os assuntos que aqui me trouxeram e irei contigo para Corinto. É o amigo, é o companheiro. Então ele se inteira, vê qual é a programação, vê qual é o destino que ele está procurando, quais são os seus objetivos nesse momento. Então, tendo ali a colocação de Paulo de que ele vai partir, então Lucas diz: então tá, sossego, vou resolver aqui algumas coisas que me trouxeram aqui e vou te acompanhar. Isso é responsabilidade, isso é comprometimento. Então mostra, ao mesmo tempo, se para a Bíblia, o Espírito Santo, se para nós espíritas, a mediunidade e o auxílio espiritual, aqui mostra os companheiros que Cristo, que Deus, nosso Pai, sempre colocam junto a nós para nos auxiliar na nossa tarefa evolutiva. A companhia de Lucas e a mudança das paisagens revigoravam-lhe as forças físicas. O próprio médico estava surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. Isso é óbvio. Além de ter um amigo de confiança em quem você podia conversar, com quem você podia dialogar, alguém que sabia opinar e respeitar principalmente as decisões, você muda do ambiente. Você sai do medo da perseguição, do medo da morte, do medo da agressão, do preconceito, da discriminação, do sofrimento, para uma viagem que muda-se o ambiente, você muda o foco. E isto ajuda a restabelecer a saúde. Isso restabelece, devolve a confiança nas promessas do Cristo. É isso que a viagem junto com Lucas, proporciona ao debilitado Paulo.
E isto Lucas vê claramente ali na sua companhia. Esta modificação, o que mostra que são etapas, são ciclos. Quando nós nos dedicamos com afinco a um objetivo, a um ideal, nós precisamos tomar muito cuidado. Não faltará a força, não faltará a coragem, não faltará o apoio, mas nós hoje, espíritas, nós aprendemos a importância que se tem de não desgastar o veículo, a ferramenta. A Bíblia fala não desgastar o vaso aí com coisas inúteis. Pelo caminho, através das suas pregações ocasionais de um longo itinerário, juntaram-se a eles alguns companheiros mais devotados. Então, em uma paragem, em uma estalagem, em um pernoite. Então, Paulo sempre estava ali falando do Evangelho a todos, sempre que possível, ele falava de si, da sua transformação, do homem velho, o Saulo, para a transformação do Paulo. E isso, além dos viajantes, dos viajores que iam na mesma direção, sempre tinham aqueles que, como se diz, você vai nessa direção? Então está tão bom que eu vou acompanhar. São pessoas com destino incerto, mas que tinham atividades várias, mas pela companhia resolveram formar uma caravana e acompanhar Paulo e Lucas. Antes de seguir viagem para Jerusalém, Paulo sofreu perseguição de alguns judeus enfurecidos, que o mantiveram prisioneiro em Cesareia por 2 anos. Sempre que ele vai no sentido contrário aos interesses dos interventores, das autoridades, sempre que ele contraria os sacerdotes, vai haver perseguição. Então, antes de chegar em Jerusalém, foi isso que aconteceu em Cesareia. Ele acabou entrando em conflito com as autoridades. Essas autoridades, sabedoras que estavam das acusações que as outras cidades, como Listra, como Derbe, como Éfeso, faziam, como foi no caso da sacerdotisa da Artemis. Então, eles juntaram todos esses fatos como se fosse um processo. E ali, levando as autoridades, como eles não tinham competência para julgar, mas eles deliberaram manter Paulo ali preso por 2 anos. Por quê? Eles não tinham competência para julgar. Eles não se sentiam, porque Paulo era muito firme nas suas convicções e era cidadão romano. Então, ele precisava ter um julgamento justo. Como eles não estavam aparelhados para isso, eles o mantiveram preso, porque isso agradavam aos sacerdotes dos judeus, agradavam ao pessoal do Sinédrio. Fez escalas depois que ele saiu da prisão. Ele fez escala em Troade, Mileto, Tiro e outras cidades, chegando a Jerusalém no ano 58. Ou seja, tudo isso que nós vimos, 2 anos preso, 2 anos em Éfeso, então, olha o tempo em que ele passou confinado, porque a viagem começou em 53. Paulo e seus companheiros foram bem recebidos pelos irmãos cristãos e por Tiago e Pedro. Tiago, o irmão de João, que ficou em Éfeso. Éfeso, onde ele acabou depois fundando a Casa do Caminho, que recolheu Maria. Pedro, junto com João e Tiago, sim, eram os fundadores da Casa do Caminho de Jerusalém, onde, né, o próprio Paulo muitas vezes se hospedou. Só que Tiago, vamos assim dizer, era o diretor, era ele que comandava, uma vez que Pedro estava sempre ausente devido às suas atividades missionárias de orientação e apoio ao próprio Paulo, Barnabé e às várias comunidades cristãs fundadas por Paulo e por todos os demais apóstolos. Nessa cidade de Jerusalém,
Paulo estreitou os laços de amizade com Filipe, um dos 12 apóstolos, que ali vivia com suas 4 filhas profetisas. Chegando em Jerusalém, Paulo foi até a casa de Tiago e, indo ao templo, foi preso. Para aqueles que falam que os apóstolos não tinham família, para aqueles que falam que os apóstolos não eram casados, que eles só acompanhavam Jesus desde o momento, aqui está um grande esclarecimento. Por isso a importância de nós fixarmos. Então, Filipe, se sabemos que Pedro tinha uma sogra, então Pedro era casado, era na casa da sogra de Pedro que o evangelho que Jesus fazia, todos os finais de tarde, quando estava na Judéia, isso está relatado pelo Neio Lúcio, né, no livro Evangelho de Jesus lá, e também aqui ele fala de Felipe, então, e suas 4 filhas profetisas, 4 filhas médiuns, 4 filhas que, orientadas mediunicamente, sempre procuravam auxiliar. Mas, ali chegando, então, indo falar no templo, em Jerusalém, havia uma ordem de prisão das autoridades e ele, reconhecido, foi preso imediatamente. Seguindo as orientações de Tiago, Paulo hospeda-se na casa de Manasson. O filho de Alfeu o coloca a par da situação em Jerusalém. Eliaquim e Enoque reabriram as perseguições iniciadas por Saulo. A prisão do apóstolo dos gentios tinha sido decretada em todo o Império Romano. Então, Eliaquim e Enoque eram sacerdotes que substituíram Saulo de Tarso no Sinédrio. Então, as perseguições, os editos, todas as publicações que Paulo havia concedido para que ele perseguisse os cristãos, Eliaquim e Enoque haviam dado a elas cumprimentos. Só que até então eles desconheciam. Por quê? Nas cidades e nas comunidades, esses editos, essas procurações romanas, tinham muita dificuldade de chegar. Por quê? Porque os interventores, a maioria deles eram corruptos. Então, eles usufruíam do cargo. Por isso, eles não faziam muita questão de saber o que estava acontecendo em Roma, a não ser quando fosse uma intervenção direta. Mas Paulo havia, sim, e estava com a prisão decretada por todo o império. Os israelitas querem que Paulo compareça no templo durante 7 dias e pague as despesas de 4 homens que fizeram voto de Nazireu. Paulo passa a compreender Tiago por um novo preso. Quando eles prendem Paulo e depois o levam às autoridades, e as autoridades acabam colocando ele em liberdade vigiada. Por isso que ele vai para a casa de Manisson. Só que aí, para ele, quando ele é libertado, então, o que as autoridades falam para eles? As autoridades, olha, temos 4 homens aqui que fizeram esse voto de Nazireu, que é uma espécie de promessa. Não se corta o cabelo, não se come carne, não come peixe de couro, aquelas coisas do judaísmo. Então, eles, como eles se converteram ao cristianismo, então eles fizeram esse voto. Sansão era nazireu, o profeta Samuel também era nazireu, por isso os cabelos longos e a barba. Mas não é uma questão de tradição, é uma recomendação, porque você passando esse processo de interiorização, vencido esse prazo que a criatura se dá para a sua conversão, então vai lá, corta a barba, corta o cabelo, as roupas, tira-se todas as roupas, e tudo isso era queimado sobre o altar. Esse era o voto de Narizeu. E é aí, então, os israelitas, para não manter Paulo preso, quer que ele, durante 7 dias, pague as despesas desses homens, e aí é a ordem, é a maneira dele ser libertado. Agora, Paulo percebia
que a vida com o evangelho do Mestre exige mais compreensão do que conhecimento. Porque ele, Paulo, era um exímio conhecedor da lei de Moisés, assim como Tiago. Então, quando ele vê a ignorância que existe dentro do judaísmo e dos sacerdotes, quando ele é colocado nessa condição de ter que fazer esse voto, ele entende que é preciso compreender. Quando fala que ele compreende Tiago, porque ele era um crítico de Tiago pelas práticas judaicas que Tiago implantou na Casa do Caminho. A comida, os chamados alimentos impuros, as orações nas determinadas horas. Então, Tiago seguia esses preceitos e Paulo era contrário. Só que, a partir do momento em que eles dizem que para deixar ele livre, se ele assim fizesse, ele seria libertado, então ele compreende que não bastava somente conhecimento, era preciso compreender os irmãos em dificuldade, qualquer que seja a religião, o culto ou o cargo que eles ocupem. Aqui, a acusação dos judeus era de que Paulo estava ensinando que os judeus não precisavam seguir a lei de Moisés, o que realmente não era verdade. Uma outra acusação que vão fazer contra ele é a de profanação do templo, que também não era verdadeira. Então, como eles ficaram sabendo que ele estava pregando aos judeus convertidos, aos gentios convertidos, eles falavam que ele estava dizendo que eles não eram obrigados a seguir a lei de Moisés, mas sim a do Cristo. E Paulo nunca falou isso. Em nenhuma citação, em nenhum momento, seja na sinagoga ou mesmo nas igrejas cristãs por ele fundado, ele nunca falou ou detratou a lei de Moisés. E a acusação de profanação no templo também não, porque ele era doutor da lei, ele sabia as regras, ele sabia como funcionava o regimento, e ele sabia que para falar do evangelho de Jesus, ele precisava ter acesso ao templo. Então, ele podia, sim, estar ali, mas ele não seria louco a ponto de jogar fora uma oportunidade de esclarecer a multidão que o ouvia. Faze, pois, isto, é os judeus dizendo em relação ao voto, em relação ao que ele precisava fazer para ser libertado. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram o voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo anda guardando a lei. Ou seja, nós não vamos te prender, desde que você faça tudo o que os 4 também foram condenados. Então, você fica lá com eles para se santificar. Aí você paga todas as despesas deles e ainda paga para eles rasparem a cabeça. Porque você fazendo isso junto com eles, então nós vamos ficar sabendo. Então nós vamos acreditar que você não é um arruaceiro, que você não é um agitador e que você é sim um fiel observador da lei. Paulo queria levar a palavra para os judeus e não queria que nada atrapalhasse. E é por isso que ele aceita fazer a purificação. Então, é resignação. Não é se submeter. É aquilo que a doutrina espírita sempre nos fala. Devemos deixar sempre o individualismo para a fortificação da obra. O que importa é a obra do Cristo, é o Evangelho, e não as nossas vontades pessoais. Como ele queria continuar a levar a palavra, a falar no templo, a falar nas sinagogas, então ele se deixa conduzir para aquilo que eles queriam, porque assim ele encontraria a liberdade
de expressão que ele tanto precisava. Paulo se submete ao sinédrio, é bastante humilhado, apedrejado e preso na Torre de Antônia. Torre de Antônia era uma fortaleza que existia em Jerusalém. Funcionava como se fosse um hotel ali para os soldados, para os generais. Então, mas era guardava-se, né, por devido à proteção. Então, é para lá que Paulo é levado depois de toda a humilhação e o apedrejamento que quase o levou a desencarnar. Era a festa comemorativa do Pentecostes. Melhor ocasião não podia achar os judeus devotos para levantarem o povo com intrigas e astúcias nefastas contra o apóstolo, que tinha por pecado pregar a ressurreição dos mortos e a palavra de Jesus. Então, estavam todos preparando para a festa de Pentecostes. Devemos lembrar que o Pentecoste para os judeus era o dia de celebrar quando Moisés recebe, então, as tábuas da lei, recebe os mandamentos no Monte Sinai. Então, o dia que Moisés recebeu é que foi instituído essa festa de Pentecostes. E todos eles ali estavam para celebrar Jerusalém, que era o ponto de encontro, era o ponto de reunião de todos eles. Ao mesmo tempo, como em todas as cidades, Jerusalém não seria diferente. Então, pega-se tudo aquilo que tinha contra Paulo, de todas as cidades, de todas as comunidades, de todos os lugares por onde ele passou, e leva todas essas reclamações, todas essas petições ao interventor e ao sinédrio, para ver o que eles iam deliberar a respeito do Paulo que ali se encontrava. O plano foi bem concebido e deu resultado, mas os discípulos já conheciam antecipadamente a agressão projetada. O próprio Paulo fora avisado que o atariam, como anunciou o profeta Ágabo. Quando nós falamos lá na primeira viagem, quando o profeta Ágabo fala que em Jerusalém que ele vai ser amarrado, que ele vai ser apedrejado, que ele fala que é preciso continuar, que assim como Cristo, é preciso continuar a caminhada, vencer os obstáculos. Então, ele já sabia de tudo isso. Sabia não no sentido ali de que adivinhação, era algo natural, pois ele estava indo exatamente na cidade-chave, ele estava indo exatamente na sede do poder dos judeus, que eram Jerusalém, e eles eram seus maiores perseguidores. Então, todas as denúncias, mesmo que compradas, mesmo que corrompidas, mas aos olhos das autoridades eram o que contavam. Então, sim, eles sabiam e já esperavam por isso. Então, estavam todos preparados para as consequências da situação em que foi criado. Mas não se incomodou com isso. Era preciso que assim acontecesse para que Jesus fosse glorificado e seu nome e sua doutrina repercutissem em Jerusalém. Lembra quando nós falamos? Quando Jesus diz, quem diz que eu sou? E Pedro fala, tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus fala, bendito és tu, Simão, porque foi Deus que te falou e não a carne. E aí Jesus começa a falar, é necessário que eu vá até Jerusalém, para que ali eu seja apedrejado, que ali eu seja crucificado, morto, para que possa ressuscitar. E que Pedro tenta dissuadi-lo da sua viagem, no que Jesus fala, afasta-se de mim, Satanás, porque você não está preocupado com as coisas de Deus, mas sim dos homens. A mesma coisa Paulo está dizendo aqui. Então, essa prisão, todo esse martírio, tudo isso que ele está sofrendo, é para que o evangelho do Cristo seja divulgado, para que o evangelho do Cristo e o próprio Cristo seja conhecido. As grandes ideias só se difundem e se erguem ao influxo das perseguições e após receberem os idealistas o batismo de sangue. Toda nova ideia, tudo aquilo que vem para mudar o sistema,
tudo aquilo que vem retirar mordomias e privilégios e distribuir igualitariamente por todas as situações, por todos os povos, tudo isso encontra resistência, tudo isso encontra preconceito, tudo isso encontra discriminação. Àquela época, o batismo de sangue era o apedrejamento, o martírio, a crucificação. Muitos eram amarrados, os membros, os braços em 2 animais, as pernas em mais 2 animais. Depois, os animais eram açoitados e a criatura era esquartejada viva. Então, a doutrina espírita sofreu muito esse batismo de sangue. Muitos morreram mesmo depois de 1857, vítima da perseguição. Porque você vem iluminar, você vem esclarecer, você vem iluminar. E aqueles que detêm aí a autoridade, o poder, a religião sempre foi usada no sentido de escravizar culturalmente e principalmente as idolatrias que se fazem necessário de tudo isso. Então, ele sabia, esse batismo de sangue é derramar o próprio sangue pelo evangelho. Mas a perseguição passa, e os perseguidores de hoje serão os perseguidos de amanhã. E as ideias nobres triunfarão, sempre como tem triunfado para fazerem progredir a humanidade. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Os judeus, todos aqueles que detinham o poder àquela época, sim, eles vão passar. Só para ver como é o mundo de provas e expiações. Os cristãos perseguidos aqui à época do Cristo vão ser os perseguidores da época da Inquisição. Então, não souberam aproveitar a oportunidade. Os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. E os judeus, que eram os perseguidores, foram os perseguidos. Então, há um círculo vicioso espiritualmente que precisa ser rompido, exatamente nas mesmas situações em que Paulo vem nos mostrar este grande trunfo da espiritualidade, que se chama resignação, que se chama conhecimento e compreensão. São essas etapas, são esses ciclos que fazem progredir, que fazem avançar a humanidade que nós hoje encontramos. Felizes ou bem-aventurados os que forem perseguidos sem causa, porque o reino dos céus lhe pertence. É a bem-aventurança do Cristo, é a certeza, é o Cristo dizendo: de que adianta você ganhar a vida, ganhar o mundo e perder a sua própria vida aqui? De que adianta você ter todos os bens materiais e esquecer de que você é um espírito e que na erraticidade o que conta são as virtudes, são as realizações em prol da coletividade. Aprendemos 2 coisas aqui. A primeira delas é que nosso trabalho não será frutífero em todos os lugares. Paulo foi um pregador eloquente, que fez diversos sinais e escreveu boa parte do Novo Testamento. Não era frutífero em todos os lugares. Por qual motivo nós, muitas vezes, nos cobramos de ser? Às vezes, nós nos cobramos demais. Então, nem todos os lugares que Paulo ia, ele era ouvido. Nem todos os lugares que ele ia, era aceito de imediato. Então, mesmo tendo conhecimento, tendo dialética, sendo um doutor da lei, sendo reconhecido como era respeitado, nem sempre ele frutificou. Nem sempre o que ele falava foi ali aceito. A mesma coisa acontece conosco. Só que nós levamos isso do lado pessoal, porque nós olhamos somente a matéria. Às vezes, realmente, os encarnados não nos ouvem, mas os desencarnados que estão em toda parte, a grande maioria sempre aproveita o que está sendo dito e o que está sendo ensinado. A segunda coisa que aprendemos é sobre a importância da oração.
Paulo teve uma visão enquanto fazia sua oração no templo. Para sermos beneficiados, precisamos nos dedicar em oração, levarmos a sério nossa vida de oração. Então, quando ele está orando, quando ele vê todas essas dificuldades em que ele se encontra, então, o Paulo Estevão, a própria Bíblia fala que ele entra em uma igreja para orar. E ali, ele então ouve do Cristo que é preciso seguir. Além de Jerusalém, necessário se faz que ele vai até Roma. Ele vai precisar dar esse testemunho na sede do poder. Então, é em oração. É via mediúnica que ele recebeu essa orientação? É. Então, mostra que oração não é simplesmente pronunciar palavras. Oração é sempre um sentimento, é sempre falar de amor, porque é somente assim que nós entramos em conexão com o Cristo e com os seus auxiliares, os abnegados ceareiros encarregados de zelar pela nossa existência. Embora Félix, a autoridade judia, soubesse que a justiça requeria a soltura de Paulo, deixou-o na prisão, porque viu que assim agradaria aos judeus. Ainda que este encarceramento de 2 anos deve ter sido muito penoso para Paulo, houve um fato atenuante: a permanência de Lucas na Palestina com o apóstolo esse tempo todo. Então, enquanto procura-se onde julgar, procura-se quem tem autoridade para julgar, mas, enquanto isso, vamos mantê-lo preso. Ora com uma certa liberdade, ora totalmente recluso. Mas, enquanto eles ali estiveram, durante o tempo que eles ali permaneceram, então Lucas sempre esteve por perto, acompanhando-o. É quase certo que Lucas aproveitou esse tempo para colher informações sobre a vida e o ministério de Jesus e para comparar as anotações sobre a vida da igreja primitiva. Esse material, mais tarde, apareceu no Evangelho de Lucas e no livro do Atos dos Apóstolos. Então, enquanto Paulo ali estava preso, recluso, Lucas permaneceu ali, foi na busca. Foi quando ele vai visitar Maria, atendendo a uma solicitação de Paulo. Ele passa mais tempo com Pedro, com Tiago. Ele procura os outros apóstolos, Filipe e suas 4 filhas. Então, grande parte dessas anotações contidas no livro do Lucas, exatamente foi nessa época da prisão de Paulo, onde Lucas pôde se dedicar aos seus afazeres, uma vez que ele sabia que preso Paulo estava em segurança, porque assim ele estava livre da turba, porque preso as autoridades tinham a responsabilidade de zelar por ele. Percebendo que seria morto se permanecesse prisioneiro em Jerusalém, Paulo apela ao procurador da Galileia, então o procurador era Festo, para ser submetido ao julgamento de César, uma vez que era cidadão romano. Como eles estavam demorando muito para julgá-lo, como eles estavam demorando muito para tomar uma decisão, e Paulo, vendo que a corrupção e o ódio aumentavam, então, levado ao tribuno, ele então diz que, já que eles não têm condições de julgá-lo, então que ele quer ir a César. É onde ele fala, eu quero ir a César. Era um direito do cidadão romano. Você passava por todas as instâncias, e se fosse condenado, você ainda tinha uma última oportunidade de apelar ao imperador. E ele podia, sim, ou manter a condenação ou libertá-lo. E Paulo, então, entende que não havia muito o que fazer. Se ali ele continuasse, seria preso. E se ele fosse a Roma, quem fosse o encarregado de levá-lo tinha que zelar por ele até ele chegar à cidade. Lucas narra todas as peripécias dessa viagem marítima: o naufrágio, o refúgio em Malta e a chegada em Roma. Ali permaneceu em prisão domiciliar durante 2 anos, recebendo visitas e trabalhando na pregação
do Evangelho. Então, ele é colocado em um navio e vai em direção a Roma. Paulo, mediunicamente, ele avisa ao capitão do navio: olha, essa viagem está fadada ao fracasso. Só que o capitão respeitava muito Paulo. Além de ser uma pessoa convertida, um romano convertido, um centurião, ele gostava da pregação de Paulo, mas ele tinha que cumprir a lei, e não deu outra. Na metade da viagem, o navio passa por uma tempestade, o relato no Paulo e Estevão, e também no Atos dos Apóstolos, que durou 14 dias, até que eles vão parar em uma ilha, onde, inclusive, Paulo é mordido ali, picado por uma víbora, enquanto todos aguardavam a sua morte, e ele não morre, ele não é afetado por isso, o que causa uma grande comoção nos nativos daquela ilha. Eles entendem, então, que ele é um Deus. Mais uma vez, Paulo sendo confundido com Deus, porque ele não foi, apesar de picado, ele não morreu. Qual a explicação que se dá? Então, como que pode uma serpente, o povo da ilha sabia que era venenosa, sabia que era fatal, e ele foi picado e não morreu? É milagre? Não, não é. É preciso entender que Paulo passou grande parte dos últimos anos da sua vida em prisões. Então, deduz-se que escorpiões, caranguejos, aranhas e outros insetos e outros tais tenham lhe picado. E ele acabou, o seu organismo acabou desenvolvendo aí anticorpos. Sim, claro que se a víbora o picou, ele deve ter tido um mal-estar, uma febre. Porém, é preciso lembrar da repercussão que esses fatos têm, e principalmente na narração de um amigo. Então, toma, sim, aí uma importância maior dentro do sentido. Mas Paulo consegue, depois de uns dias lá na ilha, passado o inverno, então ele segue em viagem, chegando em Roma. Em Roma, ele aluga uma casa, porque ele vai imediatamente ao Nero, e o Nero diz que não vai julgá-lo agora, porque não está em condições, tem outros a fazer. Então, ele aluga uma casa e passa a viver numa liberdade vigiada. Ele pode estar, mas está sempre acompanhado de um guarda, está sempre acompanhado de um soldado, mas tem liberdade para ir e vir. E então ele continua a pregar o evangelho de Jesus na cidade do poder, na cidade do César, na Roma de todas as autoridades e de todos os poderosos. Há indicações de que Paulo foi libertado no ano 63. Ele voltou a Éfeso e dali partiu para a Macedônia. Também esteve em Creta, Corinto e Mileto. Foi preso em 66 e decapitado em 67. E dentro dessa liberdade que lhe foi concedida, ele acabou recebendo autorização para viajar, para se deslocar nas comunidades em que ele então fundou, sempre acompanhado, sempre dando satisfações e se apresentando às autoridades locais, até que fosse então chamado, reunido todo o seu processo, colocado à disposição ali de Nero, para que pudesse então ser ali lavrado a sentença. O que iria acontecer ao apóstolo dos gentios? Qual seria a destinação de Paulo, uma vez que ele atingiu o seu objetivo, uma vez que ele atendeu ao ideal do Cristo? Ele testemunhou em Jerusalém, confrontou as autoridades, implantou o evangelho em Jerusalém junto aos judeus, aqueles que são até hoje considerados os algozes, aqueles que crucificaram, que mataram o Cristo, mas ele acaba voltando. Quando sai o edito e que está pronto, então ele é conduzido novamente em Roma e é preso e decapitado no ano de 67. São tocantes os momentos finais do apóstolo.
a firmeza de sua fé, a convicção irredutível no amor do Cristo são grandiosas, envolvendo Tigilino, seu carrasco, que tremo lastima ter que decapitá-lo. Ele acaba agariando a simpatia dos próprios soldados. Todos o conhecem, porque todos da centúria, todos os soldados, tinham ali um familiar, tinham um amigo que foi beneficiado por Paulo. Seja uma cura, seja um esclarecimento, seja uma palavra de conforto, todos aqueles que o procuravam eram atendidos. Paulo sempre tinha uma palavra de esclarecimento, sempre tinha uma orientação segura, acolhia e confortava. Durante o período em que ele esteve em Roma, quando acentuavam as perseguições, porque quando Paulo chega a Roma, já existe algumas comunidades ali. Então, não foi Paulo que levou o cristianismo a Roma, assim como também não foi Pedro. Os dois, quando chegaram, já haviam cristãos das várias cidades por onde eles andaram, das várias comunidades, que vindo para a metrópole, vindo para a cidade sede, acabavam fundando ali esses pequenos locais para a prática do evangelho. Quando a perseguição acentuava, é onde, então, os relatos da Bíblia, do próprio Paulo e Estevão, através do Emmanuel, nos conta das reuniões nos cemitérios, nas catacumbas, exatamente para que eles evitassem ali de ser massacrados, para que eles evitassem este confronto direto com as autoridades, não inflamando ainda mais esse ódio que havia contra todos os cristãos. É preciso lembrar que o real motivo o que leva verdadeiramente Paulo a ser condenado é o ato translocado de Nero. Por quê? Ele quer transformar o bairro perto do palácio, que havia muitas cabanas, muitas choupanas em situação de pobreza, até mesmo de miséria, ele queria transformar aquilo ali numa região nobre, numa região de eventos. Então, a ideia dele e dos senadores eram colocar fogo em algumas casas, alguns barracos, que assim os outros sairiam. Só que o fogo tomou uma proporção maior do que todos esperavam. É preciso lembrarmos que não tínhamos aqui a alvenaria, que hoje impede muito da propagação. Então, acabou incendiando grande parte da cidade. E como fazer? A quem nós vamos imputar esta culpa? Vamos imputar aos cristãos. Vamos dizer, então, que foram os cristãos os responsáveis pelo incêndio. São os cristãos que colocaram fogo em nome do Cristo, em nome do Salvador, em nome do Messias. Que a ideia foi logo aceita por todas as autoridades. Mas não bastava só você ali colocar a culpa em alguém. Precisavam de alguém que fosse responsável. Quem era o nome em evidência? Quem era o nome mais conhecido? Quem era o grande líder? Quem era a autoridade religiosa que falava em nome do Cristo com maior ascendência? Senão ele, Paulo de Tarso. Então, toda a culpa e ele acaba assumindo, então, a condenação. Ele acaba sendo, então, considerado o culpado por tudo o que aconteceu. Simplesmente, assim como Cristo, trazendo para si a culpa de tudo o que estava acontecendo. Não que ele assumiu, mas que as autoridades transferiram para ele para que servisse de exemplo. Ananias, Gamaliel e a luminosa caravana espiritual ora fervorosamente quando ele está sendo decapitado. Paulo vê, então, surgir à sua frente a radiante figura de Jesus, que tem ao seu lado Estevão e Abigail. Deslumbrado,
o apóstolo pôde apenas estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. É claro que ele, Paulo de Tarso, não presenciou